Na cena de abertura, somos apresentados a uma professora de creche, Jenny Griengras, que trabalha em uma creche local. Depois de terminar as aulas na sexta-feira, Jenny é buscada por seu namorado Steve Taylor, e os dois imediatamente partem para um passeio romântico. Acontece que eles estão planejando passar o fim de semana em um lago remoto no interior da Inglaterra, onde Steve planeja propor casamento. É claramente uma longa viagem, e o sol se põe antes que eles possam chegar ao destino. Como resultado, eles decidem parar em um motel e passar a noite lá. No dia seguinte, chegam ao destino, Veden Lake, uma comunidade fechada no meio da floresta. A dupla estaciona o veículo na floresta e continua o resto da jornada a pé. Após uma curta caminhada, eles finalmente se deparam com uma vista majestosa que domina toda a cidade. Enquanto descem em direção ao lago, encontram um menino tímido chamado Adam, que está coletando insetos em seu recipiente. Jenny se aproxima dele e tenta iniciar uma conversa, mas o menino se recusa a falar, tratando-os como estranhos. Não muito tempo depois, o casal chega ao sereno Lago Eden, cuja vista os deixa deslumbrados. Em seguida, eles aproveitam o sol enquanto se aconchegam um no outro. No entanto, seu momento romântico é logo interrompido pela chegada de um grupo de adolescentes barulhentos e seu cachorro. Eles intimidam Ada e o expulsam do local. Apesar disso, o casal decide permanecer e suportar a música alta em vez de instigar problemas. Jenny fecha os olhos para tirar uma soneca enquanto aproveita o sol. No entanto, ela é despertada pelo Rottweiler do grupo. Pouco tempo depois, Steve vai dar um mergulho quando o cachorro late para Jenny mais uma vez. Incapaz de tolerar isso, ele confronta os adolescentes, pedindo que abaixem o volume da música e cuidem do cachorro. No entanto, os garotos se recusam a obedecer. Em vez disso, o líder deles, Brett, discute desrespeitosamente e o manda embora. Mais tarde, um dos membros do grupo olha para Jenny com binóculos, o que a deixa muito desconfortável, então ela se cobre. Algum tempo depois, a gangue barulhenta vai embora, mas um deles mostra suas partes íntimas de forma rude enquanto passa por eles. Depois disso, Steve monta a barraca, enquanto Jenny coleta lenha para a estadia durante a noite. Durante isso, ela ouve barulhos de farfalhar à distância, mas opta por não prestar atenção. Naquela noite, enquanto aproveitam a fogueira, Jenny novamente ouve os sons emanando da floresta. Ela conta ao namorado, mas ele a tranquiliza dizendo que não há com o que se preocupar. Na manhã seguinte, Steve e Jenny acordam e descobrem que seus suprimentos de comida estão infestados de insetos. Como agora não tem comida para comer, decidem dirigir até um restaurante próximo para saciar a fome. Mas, ao prosseguir com a viagem, passam por cima de uma garrafa vazia deixada pelos hooligans, o que faz os pneus furarem. Steve então pega uma ferramenta e consegue consertar o pneu antes de partir. Quando chegam à cidade, Steve vê os adolescentes desordeiros andando de bicicleta. Furioso, ele opta por persegui-los, mas eles entram em uma propriedade privada e se escondem. Após isso, o casal visita a lanchonete, onde Steve pergunta à garçonete sobre o grupo de garotos. No entanto, ela simplesmente ignora sua preocupação, alegando que não são seus filhos. Depois do café da manhã, Steve vê várias bicicletas espalhadas no gramado da frente de uma casa. Acreditando que seja a casa dos adolescentes, ele decide entrar e reclamar sobre as atividades deles para os pais. Ao entrar na propriedade, encontra a porta aberta e entra, perguntando se há alguém. O dono da casa logo aparece, e ele é o pai de Brett. Steve percebe que ele é um homem temperamental, então rapidamente sai da casa pela janela, escapando por pouco. Ele então corre de volta para o carro, e os dois voltam para o lago. Mais tarde, Steve decide fazer mergulho, enquanto Jenny tira uma soneca na margem. Ao voltar, ele se prepara para propor casamento a ela. Mas, justo quando está prestes a fazê-lo, Jenny percebe que sua bolsa contendo os telefones, carteiras e chaves do carro desapareceu. Eles então correm freneticamente em direção ao local onde estacionaram, apenas para descobrir que o veículo sumiu. Sem outra opção, a dupla segue a pé em direção à cidade. No caminho, eles quase são atropelados pelo próprio carro, que está sendo dirigido de forma imprudente por Brett. O líder psicopata da gangue para por um momento para sorrir antes de ir embora. Após isso, o casal continua caminhando e, à medida que a noite cai, eles encontram a gangue fazendo uma fogueira na floresta. Steve então se aproxima deles para exigir a devolução de seus pertences. No entanto, Brett diz que não tem ideia do que ele está falando. Ao mesmo tempo, o telefone de Steve toca, então ele avança para recuperá-lo. Isso provoca uma briga entre ele e a gangue, durante a qual um deles puxa uma faca. Steve consegue pegar a faca e, em meio à briga, acaba esfaqueando o cachorro de Brett. Isso faz Brett chorar, enquanto Steve pega suas chaves do carro e foge com Jenny. O casal entra no veículo e tenta fugir, mas são perseguidos pela gangue. Infelizmente, o carro fica preso em uma ladeira íngreme e, como resultado, a gangue os alcança. Eles então começam a jogar pedras no veículo, quebrando os faróis e janelas.
Mas, antes que consigam entrar, Steve consegue fazer o carro se mover. Após isso, eles correm pela floresta, mas a escuridão e o caminho obscuro fazem com que o carro colida com um monte de madeira. Steve fica preso por um galho de árvore, então imediatamente ordena que Jenny fuja e busque ajuda. Ouvindo sua instrução, ela escapa e encontra um local para se esconder, onde passa a noite. Pela manhã, Jenny retorna cautelosamente ao carro, mas encontra seu namorado desaparecido. Ela então segue um rastro de sangue até encontrar a gangue em uma pequena clareira. Para seu horror, eles amarraram Steve a uma pedra com arame farpado e estão torturando-o brutalmente. Além disso, Brett ordena que cada adolescente o esfaqueie para que todos sejam implicados. Uma membro da gangue, Paige, até grava a tortura em seu telefone como precaução. Ao perceber que estão prestes a matá-lo, Jenny usa o Bluetooth de seu GPS para se conectar ao telefone de Steve. Ela disca 999 para pedir ajuda, mas Brett percebe e especula que ela deve estar por perto. Sentindo o perigo iminente, Jenny foge, mas é avistada pelos membros da gangue, que então a perseguem de bicicleta. Steve aproveita a oportunidade para se libertar e correr, apesar da dor excruciante. Durante a perseguição, Jenny pega um tronco e o usa para fazer com que a bicicleta dos membros da gangue caia. Ela continua correndo até encontrar uma pequena casa móvel. Ao se aproximar, ela percebe um telefone rádio dentro, mas está fora de seu alcance. Jenny tenta pegá-lo, mas os adolescentes chegam lá antes que ela possa fazê-lo. Sem ter onde se esconder, Jenny sobe no telhado e fica lá até que a gangue vá embora. Um dos membros da gangue então corre para verificar Steve, apenas para descobrir que ele escapou. Enquanto isso, Steve vai até seu veículo para pegar alguns kits de primeiros socorros. No entanto, o alarme do carro dispara assim que ele abre o porta-malas. O som alerta os adolescentes, que correm em direção ao carro. Steve corre o mais rápido que pode e eventualmente se reúne com sua namorada. Após isso, os dois continuam a fuga pela floresta e logo chegam a uma pequena cabana de madeira. Ao ver que ele está sangrando muito, ela tenta aplicar alguns primeiros socorros. Durante isso, ela encontra um anel de noivado no bolso dele, o que a faz chorar. Pouco depois, a gangue de adolescentes aparece no local. Eles rapidamente entram na cabana, mas só encontram manchas de sangue e restos do kit de primeiros socorros. Acontece que o casal conseguiu se esconder debaixo da cabana, submersos na água. Após os adolescentes saírem, Jenny arrasta Steve para fora da água e o deita no chão. Ele não consegue mais se mover devido aos ferimentos críticos no corpo. Sentindo a urgência da situação, Jenny decide ir até a cidade e buscar ajuda. Antes de partir, ela coloca o anel de noivado, prometendo voltar para ele. Mas, enquanto corre, ela acidentalmente pisa em um grande espinho, que penetra em sua perna esquerda. Isso causa uma dor extrema, levando-a a soltar um grito alto. Mas antes que os bandidos possam encontrá-la, Jenny de alguma forma consegue rastejar até um local escondido e remove o espinho. Enquanto se deita para recuperar suas forças, ela é subitamente abordada por Ada. Ela pede a ele que a leve para fora da floresta, mas o menino, em vez disso, manda uma mensagem para os membros da gangue, revelando sua localização. Infelizmente, um deles aparece imediatamente e a nocauteia por trás. Algum tempo depois, Jenny acorda e se encontra amarrada a um grande tronco de árvore ao lado de seu namorado, que já faleceu. Brett então junta algumas madeiras ao redor deles e derrama gasolina, com a intenção de queimá-los. Os outros membros da gangue estão visivelmente perturbados, mas não têm coragem suficiente para ir contra seu líder. Brett instrui Ada a realizar o ato, oferecendo aceitá-lo na gangue como recompensa. Cansado de se sentir excluído e intimidado, o menino cumpre a ordem. O corpo de Steve é queimado primeiro, enquanto Paige filma. Mas, em um golpe de sorte, a corda que amarrava Jenny queima lentamente, dando-lhe uma chance de se libertar e escapar. Enfurecido, Brett derrama gasolina sobre Ada e o usa como isca para chamar Jenny de volta. Mas, quando Jenny ignora seu aviso, o líder impiedoso queima o menino vivo. Jenny continua correndo e logo se depara com um mapa da trilha, que pega para encontrar o caminho para fora. Nesse momento, ela ouve os adolescentes se aproximando, então rapidamente se esconde em uma lixeira imunda para evitar ser capturada. Depois que eles vão embora, ela sai da lixeira e se arma com um caco de vidro. Ela logo avista um membro da gangue chamado Cooper por um espelho, que parece estar disposto a ajudá-la. No entanto, Jenny obviamente o vê como uma ameaça e o esfaqueia com sua arma improvisada. Ela se arrepende instantaneamente de sua ação, mas não pode fazer nada além de assistir ele morrer. Apesar de ser dominada pela culpa, ela continua em busca de uma saída. Naquela noite, os outros membros da gangue encontram o corpo de Cooper. Nesse ponto, um membro da gangue chamado Harry perde a calma e culpa Brett por tudo isso. Ele até recorre a chamar a polícia, mas Brett, que não está pronto para ser preso, o espanca até a morte. Ao testemunhar isso, Paige foge, aparentemente aterrorizada pelo comportamento violento dele. Enquanto isso,
Jenny finalmente chega à estrada, onde consegue sinalizar uma van. Ela entra e freneticamente pede ao motorista para levá-la à cidade. Mas o motorista menciona que está procurando por seu irmão, que também está na floresta. Jenny logo percebe que o irmão dele é um dos membros da gangue. Como resultado, enquanto o motorista sai para chamar seu irmão, ela rouba a van e foge do local. Em um acesso de raiva vingativa, ela atropela Paige sem remorso. Um tempo depois, Jenny chega à cidade, mas está tão fraca que não consegue se concentrar na direção. Devido a isso, ela colide com o jardim da frente de uma casa em meio a uma festa. Quando recobra consciência, vê uma mulher confortando-a. Mas, para seu azar, Jenny percebe algumas fotos nas paredes e percebe que está na casa de Brett. As outras pessoas lá são os pais dos membros da gangue. Em estado de pânico, ela pede para ser levada ao banheiro, onde pega uma lâmina de barbear para se defender. Nesse momento, o pai de Brett percebe a van colidida e reconhece que pertence ao filho mais novo. Isso causa uma comoção, e o pai de Brett arromba a porta. Jenny vê Brett do lado de fora, que convence os outros pais de que ela e Steve são responsáveis pela morte de seus filhos. Jenny implora para que chamem a polícia, mas todos planejam fazer com que ela pague pelo que aconteceu. Acontece que os pais dos membros da gangue são tão psicóticos e assassinos quanto seus filhos, e os protegem da prisão. Jenny é então arrastada para fora pelos pais, enquanto Brett entra em seu quarto e fecha a porta para abafar seus gritos. Ele apaga os vídeos dos crimes da gangue do telefone de Paige, coloca os óculos de sol de Steve e encara-se no espelho.